Então, queria começar essa conversa com, com, com você, Tatiane, te desejando boas-vindas aí no meu canal. Uma alegria estar aqui falando desse tema, que é um tema tão importante. E me toca lembrar de como eu te conheci. Eu sempre começo essas lives falando de como eu conheci as pessoas. Não sei se você se lembra, estávamos na Alemanha, né, salvo engano, no último camp de constelações familiares que o Heringer teve a oportunidade de ir pessoalmente, não foi? Foi 2017. 2017, um privilégio. Estávamos no mesmo hotel e, por acaso, no último dia, tomando café juntos, a gente se conheceu e, desde então, temos trocado aí as informações, temos conversado. Depois você vai falar da iniciativa que você tem, fantástica, do movimento sistêmico, onde eu também colaborei lá algumas vezes. E quero dizer que a gente está aqui dando sequência a alguns encontros que começaram com o Tônio Lura, nosso querido amigo que está aqui nos assistindo. E depois do Tônio também eu fiz uma live com o Renê, que aí, a partir daquela live, surgiram temas assim mais duros, né? Então, depois disso, eu fiz uma live sobre abuso, e essa é a sequência sobre violência familiar, né? Violência doméstica. E talvez rapidamente só me apresentar aqui para dizer de onde eu falo. Na verdade, eu falo de um lugar de muita humildade, porque para um homem falar dessa questão da violência familiar, em particular a doméstica, é um lugar difícil, porque é um lugar onde, na maioria das vezes, as vítimas são mulheres. Mas a ideia dessa live, e de chamar você aqui, é para poder trazer essa sua experiência como magistrada, trabalhando numa vara especialmente voltada para esse tema, no mês em que se comemora a Lei Maria da Penha, né, um avanço importantíssimo. Em 2006 ela foi sancionada, então já temos 14 anos. É inegável que existem avanços. Agora, é muito curioso que, apesar desses avanços, o número de feminicídios e de mortes continua crescendo em taxas superiores aos outros homicídios. Então, a gente não pode deixar passar essa data da Lei Maria da Penha e esse mês do Agosto Lilás, como é celebrado, sem poder dar uma pequena contribuição na discussão desse tema. Você é muito bem-vinda aqui no canal e, por favor, se apresente e fique à vontade. O espaço é teu. Vamos conversar esse bate-papo. Bom, eu agradeço o convite. Eu acho que nós já vínhamos ensaiando essa oportunidade de estarmos juntos há algum tempo para falar sobre algum tema, né? Meu nome é Tatiane Colombo, eu sou juíza de direito há 20 anos, quase 21 anos, no estado de Mato Grosso, e eu sou juíza de uma vara de violência doméstica em Cuiabá, que é a capital, né? Nós somos 4 juízes da vara de violência doméstica e em 2 varas de competência civil e criminal. Por outro lado, né, eu também estudei constelação familiar, né? Que hoje nós vemos que é a família Stellen, né, que é ligado a Hellinger, e entrei num mundo diferente, numa forma diferente de olhar para todo o meu trabalho e para olhar com os conflitos das pessoas, começando, em primeiro lugar, a olhar para mim. Então, daí eu venho trilhando um caminho muito bonito e um caminho de muitas pessoas, de muitos momentos
especiais. Acho que não tem outra forma de eu me apresentar. E, assim, também idealizei um site, falando um pouco, não posso me esquecer, que é um filhote de todo esse trabalho, que é o Movimento Sistêmico. Ele surgiu em 2018, teve o Rinaldo como um dos primeiros, um dos precursores dos seus artigos, dos seus áudios, né? Então tem material do Rinaldo lá, e é um site que as pessoas podem acessar para desenvolvimento próprio, né? Com conteúdos sistêmicos e com conteúdos também de família Antelli. Então, ele é artigos, áudios, vídeos, né? Enfim, é um pouquinho daquilo que a gente tenta levar para as pessoas, para elas também poderem olhar para si, olharem para os conflitos, angariarem conhecimento. Muito bem. Pois é, Ah, tem uma, esqueci. Estava falando uma coisa muito importante. 14 anos da Lei Maria da Penha, né? E aí você me trouxe uma lembrança muito grata. Minha primeira pós-graduação, e eu não me recordo o ano, sei que foi anterior à Lei Maria da Penha, eu fiz, e a temática era a importância da criminalização do agressor doméstico. Olha só. E hoje aí nós viemos comemorando nesse mês de agosto, e eu tenho aqui, esses tempos eu até peguei para ler, né, para ver como é que era, né, as nossas questões, que nós tínhamos interesse que fosse criminalizada essa conduta. E nós temos hoje aí uma lei já com 14 anos e um trabalho muito bonito sendo desenvolvido. Pois é, não, eu acho que a gente não pode deixar de celebrar essas datas, né? São marcos, e é interessante saber que você teve esse interesse lá atrás, né? E hoje está aqui, a gente sabe pelas constelações que a gente nada é por acaso, né? A gente busca estar nesse lugar e certamente você atuando aí nessa vara, né, com esse tipo de problema. Eu, no meu lugar, eu sou servidor do Ministério do Trabalho, fiz meu primeiro curso de mediação de conflitos lá, e trago esse olhar da mediação, da promoção da paz, em todas as minhas atividades, modelos lá nas escolas públicas do Rio, nesse trabalho de prevenção da agressão, da violência, que também é importante. Mas, enfim, a nossa conversa aqui tem um formato de tentar, sempre que possível, trazer casos práticos. A live chama-se Toc Toc, tem conflito aí? E a ideia é a gente trazer casos concretos e trazer, ao mesmo tempo, a possibilidade de soluções amorosas, né? Eu, quando conheci o Hellinger, em 2016 ele veio aqui, eu conheci ele pessoalmente em Brasília, já tinha mais de 10 anos que eu o acompanhava como cliente, mas quando eu o vi pessoalmente falando da filosofia das constelações familiares, da abordagem filosófica que está por trás de todo aquele trabalho, aquela abordagem também terapêutica, eu falei, puxa vida, tem tudo a ver com a mediação de conflitos, a começar por esse olhar de você tentar ter um não julgamento, ampliar o olhar sobre os conflitos para buscar uma solução mais efetiva e mais sustentável. Então, desde então, eu comecei a fazer a formação como constelador. A gente já está 4 anos fazendo essa formação, está faltando o último módulo para a gente fechar essa formação. Mas a nossa conversa aqui, eu queria, então, dar início para aquelas perguntas que a gente mesmo já começou a listar, né? E perguntas que também nos chegaram através de pessoas interessadas. E as primeiras perguntas como lidar com agressão, né? Se eu estou sendo agredida, a quem eu posso recorrer? A quem eu posso pedir ajuda? Algumas nuances também. Puxa, mas e se eu me sinto culpada? Como lidar com isso? E aí, antes de dizer qualquer coisa, eu vou passar para você, até porque eu acho que talvez através
de alguns casos concretos que você receba lá, você possa Uhum. ilustrar essa conversa e, a partir dos próprios casos concretos, a gente tenta ajudar quem está do lado de fora, quem está assistindo essa live hoje, ao vivo, ou mesmo quem vai assistir em outros momentos, poder ter algum tipo de suporte para ajudar a ter uma atitude diante dessa situação tão complexa e tão difícil que é você ser agredido por alguém que você ou já amou ou ainda ama. Né? Como lidar com isso dentro de casa? Bom, primeiro, toda agressão, né? A agressão, a gente quando fala dela, a gente pensa muito, em primeiro lugar, na agressão física. E a agressão vai muito além da agressão física, né? Pode ser uma agressão moral, ela pode ser uma agressão física, pode ser patrimonial, enfim. Isso é psicológica, né? Então, isso é muito importante se saber, né? Quando você entra dentro desse mundo, a gente pode falar, né, desse sistema onde que você tem e convive com a violência doméstica, eu convivo com isso todos os dias no meu trabalho, né, com agressores e vítimas e vice-versa, né, que a gente sabe dentro das dinâmicas da constelação familiar que existe uma coexistência entre eles, né, agressor e vítima, todo agressor tem um pouco de vítima, toda vítima tem um pouco de agressor. E uma das dinâmicas mais comuns que a gente vê, principalmente em delitos graves, né, é a vítima, a mulher, chegar, quando é no caso de um casamento, né, e ela falar o seguinte: ah, doutora, eu sou culpada, eu também fui culpada por conta dessa agressão, eu não quero dar prosseguimento a isso, eu queria acabar com isso por aqui. E grande parte das ações, elas são ações onde a mulher não pode voltar atrás, né? Mas ela não esquece que o que está existindo ali é uma coisa chamada ciclo da violência doméstica, né? O que é esse ciclo da violência doméstica? Onde eu tenho uma agressão, o marido, companheiro, namorado, o agressor pede desculpas, aí depois ele vai, vem o período da lua de mel, comete novamente agressão. E o que a gente visualiza dentro das varas de violência doméstica é que muitas vezes uma agressão que começou bem pequenininha, com o passar do tempo, ela vai aumentando, vai crescendo e vai se tornando ainda mais robusta, podendo chegar até mesmo ao feminicídio. Então, se criou hoje, no Brasil inteiro, as patrulhas, né, da polícia, que fazem o acompanhamento, e as redes que fazem todo o atendimento. Nessas redes entra um trabalho muito importante, que vai da justiça restaurativa, a questão das mediações de conflito, né, a levar para as escolas também ensinando o que é a violência doméstica, o que fazer no caso de violência doméstica, e também entram as constelações, né, que agora a gente fala, a família Antisteller, né, e entra todo esse contexto, todo esse trabalho que é feito com o agressor e com a vítima, a fim de que você trate as pessoas para que elas não voltem a bater na porta do Poder Judiciário, né? Porque muitas vezes aquela mulher que foi vítima de um agressor, isso aí são coisas que acontecem, isso é dia a dia. Ou um agressor, que ele agride aquela mulher, mas quando você vai olhar a ficha criminal dele, você vai ver que ele não agrediu só aquela mulher, ele agrediu a mãe dele, ele agrediu a irmã dele, ele agrediu a outra companheira, enfim. Então você tem todo um histórico de agressão, né? E muitas vezes a mulher se sente culpada. A mulher se sente culpada e acha que foi ela que deu o caso, né? Porque ela não fez a comida do jeito que o homem queria, porque ela depende financeiramente dele, ela acha que ela falou alguma coisa que ele levou muito a mal, então, né, se ele bateu nela é porque ele incomodou, ela incomodou, né? Então existem, assim, situações. E eu vou contar um caso bem rápido. Uma vez a mulher estava com um homem e ela resolveu, tinha um amigo, foi passar a noite na casa desse amigo, né? E o homem voltou de uma viagem antes, né? E quando retornou dessa viagem, descobriu que onde a mulher estava e foi lá.
e puxou pelos cabelos, colocou dentro do carro, né, e a agrediu muito. No dia da audiência, a mulher disse: não, mas eu também tenho culpa disso. Né? Então, são situações que acontecem dentro do dia a dia do nosso trabalho. Então, ou ela tomou uma garrafada, ou ela tomou uma facada, e ela ainda diz: eu sou a culpada, eu o incomodei, eu dei motivos. E o que a gente vê, isso é uma ligação tóxica, né? Isso é uma ligação que onde existe aí o ciclo da violência doméstica e a mulher está ali dentro. A gente costuma dizer, tem um nome que agora eu não me recordo, que é uma gaiola de ouro, onde tem um passarinho dentro. Toda vez que o passarinho vai chegar, você pode até deixar a portinha aberta, como você faz? Toda vez que o passarinho chega perto da saída, você pega e dá um choque para que quando ele encontre aquele volta. Então, não abrir a portinha, que o passarinho não vai sair lá de dentro, porque ele tem muito medo, porque ele sabe que quando ele chegava ali perto, ele tomava um choque. Então, onde entra a dinâmica a nossa que trabalha não com uma visão diferenciada do conflito, com uma visão segundo ao que o Bert Hellinger trouxe, né? É olhar para isso e fazer com que o agressor e vítima consigam olhar de onde vem isso, né? O que precisa ser visto dentro dessa agressão. De fato é isso, né? Você precisa de olhar, de ter uma pessoa de fora que vai te ajudar, enquanto vítima, a ver para onde você está olhando na hora que não só releva uma agressão, como quer depois se achar responsável. Qual é o caminho assim que essa pessoa tem para também ela poder ter um espaço de ajuda para olhar para isso? Para ela também, fico me imaginando aqui, talvez o encontro com outras mulheres que já foram agredidas e que conseguiram mudar esse olhar, talvez o encontro com outras mulheres que têm uma atitude um pouco mais empoderada, no sentido de falar assim: olha, não importa o que eu fiz de errado, ele não tem direito de me agredir. Né? Às vezes é mais fácil, imagino eu, uma vítima ouvir uma outra, e às vezes essa coisa da gente que está no Estado, né? A gente falar disso, sem a gente ter vivido isso na pele, tem um peso para ela que é diferente de uma outra mulher, às vezes do mesmo nível ali de dificuldades, nível econômico que ela, que também foi agredida e eventualmente até já tenha passado por esse sentimento de se sentir culpada por ter sido agredida, mas que conseguiu, através da ajuda terapêutica, através de grupos de apoio, através dessa rede, ela também ampliar o olhar dela e entender que nada justifica uma agressão física, ainda mais do companheiro. Eu não sei, a pergunta é de quem realmente não conhece. A gente ouve falar de como o direito sistêmico, como a CNV, de como a justiça restaurativa tem saído desse lugar puramente da compensação. Você foi agredida, então ele vai ter que te pagar um salário, para ir para um lugar um pouco mais sutil e delicado, onde as pessoas, em particular essa vítima que você trouxe, ela possa mudar esse olhar, porque, né, eu te pergunto sem saber se a gente tem na justiça espaço para isso. A gente ouve falar que está se avançando. Conta um pouquinho, que eu fico curioso de saber um pouco desse detalhe, sabe? Tenho muito trabalho sendo desenvolvido no Brasil inteiro, em sede de que você possa levar esse olhar do direito sistêmico, né, para dentro da resolução de conflitos. Mas quando o processo chega para mim, eu vou contar um pouco como funciona. Você dá uma medida protetiva para a vítima quando ela solicita. A medida protetiva tem um caráter cível, né, um caráter misto, na verdade, e aí você dá uma medida de afastamento, um guarda, no caso, se for com filhos, com direito a alimentos, né? E aí você vai olhar para um processo civil e também vai olhar para um processo criminal. Você vai olhar para aquele crime que foi praticado. Se esse crime que foi praticado, ele for um crime, por exemplo, descumprir medida protetiva, o homem não pode se aproximar da mulher, não pode
ligar e nada. Se ele descumprir a medida protetiva, hoje, de acordo com a linha, ele comete um crime. Então, tem uma pena para o agressor que descumpre a medida protetiva. Então, além do crime praticado, ainda tem a questão da medida protetiva. Então, você vai trabalhar com ele no criminal e não impede que você, de acordo com o que existe dentro da própria lei Maria da Penha, direcione tanto a mulher quanto o homem. Eu falo que é uma forma de reinserção saudável dessas pessoas em comunidade. Porque quando eu trato essa pessoa, eu não tenho ele novamente lá comigo. Porque senão as pessoas vão voltar. Elas voltam, né? Porque a gente sabe, através do direito sistêmico, né, que o porquê que é isso? Porque existe algo que precisa ser olhado, né? Existe uma lealdade invisível, tanto dele como dela, que isso existe, né? Então, essa forma, essa permissão que a Lei Maria da Penha trouxe de se oportunizar o tratamento tanto da vítima como do agressor, né, isso é algo muito rico. Como que isso é feito? Então, tem estados onde se faz uma reunião separada com homens e mulheres, né? Tem comarcas onde as pessoas não têm conhecimento ainda do direito sistêmico, mas fazem palestras, né? Com uma equipe multidisciplinar, nós temos equipes multidisciplinares que fazem um trabalho muito bom, né? Assim como no estado, nos municípios, você tem CREAS, CRAS, cada um que desenvolve as suas atividades, você às vezes tem uma Secretaria de Assistência Social, uma Secretaria de Saúde que é mais participativa ou menos participativa, isso depende de cada comunidade, né? Mas normalmente são extremamente participativas e estão sempre somando esforços. Então, hoje, essa questão da rede no Brasil é algo muito forte dentro da área da violência doméstica. E não se trata só a mulher e se reinsere só a mulher. Então, aquela situação que antigamente se falava que o homem merece ser punido, ele merece, é um discurso que, na verdade, é um discurso de ódio, não é um discurso de amor, e nós não podemos trabalhar com ódio, porque já vem tanta dor, tanto sofrimento, que nós não podemos aumentar esse sofrimento. Cabe a nós que trabalhamos com todos os recursos que nós temos a trazer uma calma e uma tranquilidade para as pessoas, para que elas tenham uma nova oportunidade de vida, né? Não que elas saiam dali ainda insufladas mais e mais, com mais ódio e com mais agonia, para que tomem o seu caminho e possam seguir em frente. Quer dizer, ninguém vai conseguir seguir em frente se vai procurar algo no Poder Judiciário e vai ser insuflado ainda mais. Então, quando você oferece uma postura na hora do atendimento, quando você oferece programas que existem dentro das redes, né, de reinserção social, uma palestra, uma conversa, uma forma de falar, né, encaminha, no caso dos drogaditos, né, para tratamento, porque tem muitas pessoas também que têm problema com drogas ou com problema com a bebida alcoólica. Isso também é um dos grandes casos, um dos grandes aumentos nos índices da violência doméstica. E hoje, durante a nossa pandemia, com esse distanciamento social, são as questões econômicas e financeiras, né? A gente estava até conversando ontem, as pessoas não enxergam a saída, né? Elas não têm uma sustentação psicológica para isso. Então, essas lives que a gente faz, né, esse material que está à disposição na internet é muito interessante. E um outro trabalho interessante e que está à disposição é você no Facebook, quando você vai olhar, existem comunidades. No Instagram tem, mas é diferente. No Facebook existem comunidades onde mulheres, né, que são vítimas de violência doméstica, elas se encontram e uma autossustenta a outra, no sentido de contar suas experiências de vida, contar o que está acontecendo, então uma dá dica para a outra, né? E nós sabemos que o nosso trabalho tem muito a ver com os nossos antepassados, né? E com aquilo tudo que aconteceu dentro das nossas famílias. Então, nós estamos onde nós estamos, não é por acaso, né? Nós estamos ali porque nós temos um serviço a ser prestado. Então, para que eu exerça esse trabalho e que esse trabalho não seja algo que me faça mal, né? Eu preciso olhar também para esse trabalho com muito respeito, porque existe uma razão de ser, de eu estar ali onde eu estou e uma oportunidade de levar as pessoas uma outra forma
de olhar esse conflito decorrente da violência doméstica, né? Aqui no Estado, essa violência doméstica não trata mais das violências de cunho sexual, né? Mas, antigamente, quando não tinha uma vara especializada, aqui em Cuiabá também, colocavam todos os delitos, inclusive os de cunho outro, que tem essa competência, né, para julgar esses processos. Mas, enfim, então, eu não sei se eu respondi, porque eu até falei bastante, porque tem muito trabalho sendo feito, né? Tem comunidades que fazem, tem o pessoal que está junto às igrejas, mas ainda precisa ser feito muito, muito, muito mais, né? Por conta da cultura nossa. Nós temos uma cultura latina, né? Nós temos uma cultura de vários povos e ela está intrínseca em cada um de nós. Então, nós trazemos uma cultura que ainda é muito patriarcal. Aí, muito embora as mulheres tenham crescido em termos de sociedade e tenham subido e galgado cargos e posições, não só dentro da família, de dividir com o seu companheiro os encargos, né, na administração da casa, na administração do lar, na questão das famílias, mas também é importante se lembrar que ainda existe muita violência doméstica e que ela não escolhe cor, idade e nem instrução social. Nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso uma colega que foi vítima de feminicídio por parte do seu esposo, que deu tiros na nuca dela e ela veio a óbito. Então, nós temos dentro da nossa própria casa, né, na época era um homicídio, uma colega que foi morta pelo ex-marido. Quer dizer, se nós temos isso, imagine, isso é qualquer lugar. E acontece assim, às vezes as pessoas de uma classe social um pouco mais alta, inclusive escondem um pouco mais por aquela questão de brio que ainda existe. Eu, vendo você falar, me remete a esse trabalho que eu faço nas escolas, que o caso mais típico de conflito que a gente atua é essa coisa de uma agressão muito violenta de uma criança que é muito maior ou mais forte do que a outra, né? E quando eu perguntei a respeito dessa coisa da conversa entre iguais, né, daquela mulher que possa ouvir outras mulheres que também foram vítimas de agressão, que talvez já estão nessa estrada há mais tempo, a força desse tipo de depoimento entre iguais é muito grande. E no caso lá das escolas, a gente observa que quando uma criança maior bate muito numa outra menor, já tem toda a cultura que eu acho que é mais ou menos existente, é uma coisa de vamos chamar os pais, os pais serem culpados disso, né? E eu sempre falo, olha, vamos fazer uma coisa aqui entre as crianças, aí a gente bota não só os dois que estão brigando em roda, mas botamos toda a turma, e aí começamos a fazer esse trabalho do que causa uma agressão, né? do que causa o incômodo. O que é o bullying? O que são os incômodos? E as crianças vão dizendo, depois a gente vai trabalhando quais são as diferentes possibilidades delas reagirem a essa implicância, e depois, quando tem agressão, a gente fala das distintas possibilidades de compensação. E é claro que, quando a gente fala da compensação, as crianças, elas mesmas listam as compensações. Normalmente, eu peço desculpa. A gente fala, não, pedir desculpa não serve. Tem que ter uma compensação que realmente demonstre que aquele que bateu muito forte, ele realmente perceba a dor do outro. E eu acho que esse quando a gente fala da chegada do direito sistêmico, a chegada dessa abordagem das constelações no universo da resolução de conflitos no Poder Judiciário, essa possibilidade da gente ampliar o olhar para além
desses aspectos que são os mais tradicionais, quer dizer, numa agressão familiar, o primeiro aspecto é a proteção. As pessoas procuram a justiça porque elas querem ser protegidas, elas querem ter pelo menos algum tipo de sinalização. É verdade que o agressor ele pode desrespeitar aquela medida protetiva, mas eu acho que, no primeiro momento, o que se busca é uma proteção no sentido da própria, de evitar que isso aconteça de novo e que botar algum limite nessa agressão do maior e mais forte. Muitas vezes eu posso imaginar também, talvez não tanto, né, naquela mulher que se sente ela mesma culpada, mas de se buscar também a compensação na justiça, algum tipo de compensação financeira para justificar aquela agressão. E também eu acho que é legítimo, né? Mas eu estava conversando ontem com a Carla, colega nossa lá da Inovare, e justamente a gente estava falando disso, né? Assim, quando a gente olha para a compensação, a gente olha através da compensação. A compensação normalmente é algo material, é algo objetivo. No caso da justiça, talvez seja um certo valor, um percentual do salário, né? No caso da escola, a gente fala, é uma figurinha do álbum que aquele que bateu tem que dar. Agora, o mais importante do que a compensação, a meu ver, o mais importante dessa questão objetiva, material, é a questão subjetiva. Primeiro, essa pessoa perceber que ela, de fato, causou um dano desproporcional ao outro. Na escola é muito assim, quando você vai ver por que você deu um soco na cara do outro. Porque ele chamou daquele nome que eu não gosto. Então, assim, a vítima também fez alguma coisa que gerou agressão, mas não justifica uma agressão. Então, a gente fala com ele, de fato, nós temos que aqui em roda pensar juntos quais são as possibilidades da gente, se alguém está fazendo muito aquele nome que não gosta, talvez até qual seria uma compensação que essa pessoa tem que dar para ficar implicando com aquele que é gordo, que não gosta, que chamam ele de gordinho, e a pessoa fica falando isso. Agora, na hora que o gordinho, ao invés de procurar uma professora, ao invés de falar para o cara parar, ao invés espanca ele, tira sangue dele, ele vai para um lugar que é ele que tem que passar a compensar. Mas, de novo, muito mais importante do que a compensação, me parece, a gente olhar... Eu vejo a importância da compensação, sabe, Tatiana? Porque eu percebo isso até na minha própria vida. Assim, eu paro o carro naquele lugar que não pode estacionar. Aí eu paro uma vez, paro duas, se nunca acontece nada, eu continuo parando. Aí chega um dia que alguém me multa. Aí, quando aquilo dói no meu bolso, quando eu tenho que compensar a sociedade por estar parando o carro naquele lugar que não pode, eu fico com raiva, eu brigo e tal, mas no fundo, eu passo a ter um olhar de mais respeito com aquela regra que é uma regra de sociedade. Eu vejo isso com meu filho de 15 anos. Desde pequenininho, ele brigava e tal. Na hora que você estabelecia um limite e que não era não, ele chorava, esperneava, mas tentando, de alguma maneira, negociar, não pagar aquela pena. Na hora que, olha, você fez, hoje não vai sair, hoje está de castigo, hoje é isso. Daqui a 2 minutos ele enxuga as lágrimas lá, papai, me dá um beijo, que no fundo a impressão que eu tenho é que, eu tenho não, né? Eu acho que a lei que o Hellinger, o princípio do equilíbrio das trocas que o Hellinger observou, trata disso. Quer dizer, né? Aquele que causa um dano, ele se sente bem quando ele percebe que realmente causou uma dor ao outro, e desde que ele entenda que ele está tendo uma compensação justa e adequada, aquilo para ele dá um centramento, dá uma força para ele. Agora, eu fico vendo como é desafiador fazer esse caminho, que a gente sabe o número de processos que chegam na justiça, as datas, os prazos, você tem que tomar decisões e tal. E muitas vezes
eu também tenho esse olhar do constelador, né? A gente, às vezes, vê a pessoa ali sendo constelada e aparece a coisa de uma agressão que, às vezes, é do pai dela. E a gente vê a dificuldade que ela tenha de olhar para isso. Aquilo foi tão forte, às vezes era uma agressão na mãe, que sobrava para ela também. Ela passou a vida inteira de criança vendo aquilo, enquanto adolescente, ela muitas vezes entrou no meio e tomou uns tabletes também. E aí, quando ela fica adulta, às vezes é tão dolorido olhar para isso que ela não olha. Então, eu fico imaginando, né, de que maneira um processo que chega ao extremo de ser judicializado e que tem um rito, todo ele rápido, você possa encaminhar para um lugar que haja uma escuta no outro tempo, porque para as pessoas olharem para a dor do outro não é algo rápido, né? Demora um tempo, mas eu acho que é um caminho muito, muito promissor, porque vai fazer bem, inclusive, ao agressor. Quando ele conseguir olhar para isso, para onde ele olha quando ele agride dessa maneira, né? Enfim, o que você acha disso que eu estou falando? A própria lei, ela prevê uma pena de multa no caso dos crimes, né? Antes, num primeiro momento, tinha necessidade de você colocar provas, que você comprovasse a existência desses danos. E hoje, a jurisprudência vem num caminho diferenciado, que é justamente nessa questão que você fala, da indenização, né? Na questão do financeiro que se pode pegar. Então, nesse primeiro momento, hoje a gente já tem uma solução nesse sentido. Mas, no segundo momento, também é importante fazer com que a pessoa entenda, porque muitas vezes aquele homem que agrediu aquela mulher, ele não se dá por conta do que ele está fazendo. Para ele, aquilo não é uma agressão. Eu não sou agressor doméstico, eu sou um homem que eu tenho a minha vida muito certa, eu não sou um agressor doméstico. E aí você me faz lembrar de uma situação de um moço e uma moça que estavam lá, e eles, uma pendência entre os dois, eles estavam numa audiência civil, não numa audiência criminal, né? E era um registro de uma criança. E aí ele tinha um exame de DNA com comprovação, né? Então tá lá, 99,9% de chance de fulano ser pai de Beltrano, né? Então, ele virava e dizia assim, esse laboratório deu problema, esse laboratório não estava certo, esse laboratório... Aí eu peguei e falei assim, mas senhor, esse laboratório não existe nada, o senhor tem alguma prova que o laboratório tem denúncia, que foi? Porque já foi um exame que a pessoa foi direcionada para ser feito. Então, a gente trabalha com pessoas que não sabem e que não se consideram agressores. Agora, é muito difícil trabalhar com a questão da vítima, né? Porque, por vezes, a vítima é tão vítima, né? A gente sabe isso dentro dos ensinamentos do Bert, que a vítima é tão vítima que ela não enxerga que ela precisa criar corpo, né? Se é que eu posso falar dessa forma, se ela precisa, assim. Aí a gente fala muito, escuta muito nesse meio, o empoderamento feminino. Eu acho que o empoderamento tem que ser o autoconhecimento da mulher como mulher, né? E das situações todas que permeiam. Então, ela também precisa olhar, mas o agressor também. Então, é uma via de mão dupla, é um equilíbrio que existe, onde você oportuniza para a pessoa. Mas aí, aonde nós estamos? Nós estamos numa posição, né, quando a gente fala de facilitador, né, de constelação familiar, você está aí numa posição, uma posição delicada, porque você pode oferecer para as pessoas, mas você não pode obrigar. Você não pode obrigar que elas sigam este caminho ou aquele caminho, né? O máximo que você pode fazer é, dentro de uma das penas, né, colocar uma pena alternativa, colocar uma determinação se o homem foi preso, de frequentar um curso, de que fala, nós temos um programa, e este programa que nós temos, vocês vão poder chegar a um outro nível. Por exemplo, vocês têm um filho, vocês precisam aprender a lidar com esse filho, porque muitas vezes o filho deste relacionamento não é sequer ninguém enxerga esse filho fica invisível, existem tantas dinâmicas entre esse casal, né? Tantas brigas, às vezes
eu quero esse prego, é um prego, então eu vou brigar por esse prego. Eu fiz o acordo em ser mediador, né? Você entende isso melhor do que eu. Então, entra naquele ciclo conflituoso, né? Naquela situação, naquela esfera, e não sai daquela esfera do conflito por conta, tipo assim, começa a resolver, resolve, pega pega o parafuso de alguma porta que caiu, que aquele parafuso é o parafuso da sorte de alguém, enfim, né? Então você trabalha também com isso. E aí eu me lembro muito de um ensinamento da Sophie, numa reunião que nós tivemos com ela, e a Sophie fala que muitas vezes que fala que muitas vezes não, que existe um amor entre as partes, né? Que tipo de amor é esse que ainda liga elas, né? É um amor tão forte que ainda liga elas. Eu falo para as minhas partes nas audiências, falei, nossa, vocês ainda se amam tanto que vocês não conseguem e não querem cada um seguir sua vida de uma maneira livre, porque isso é excesso de amor, gente. Isso não é, isso é muito amor que existe. Então, quando você consegue entrar para conversar e as partes soltam e elas permitem que você tenha essa entrada na audiência, você consegue fazer um trabalho muito bonito. Mas é necessário você estar muito presente, muito centrado, para que você consiga fazer isso e que as partes também permitam e queiram que isso seja feito. Porque, às vezes, essa retroalimentação que existe de um para outro, essa troca que existe entre eles, não permite que mais ninguém entre, nem mesmo o juiz. Então, o máximo que você vai fazer é conseguir aplicar de uma forma, dentro de uma postura sistêmica, a lei que existe, o caso concreto, e tentar fazer isso da melhor forma possível. Mas o direcionamento existe sim a contrapartida hoje dentro dos crimes, né, na compensação dessa questão, que seja, porque você tem um aspecto às vezes físico, mas você também tem um aspecto de indenização, né? Porque a mulher teve que procurar uma outra casa, teve que sair, o que foi que aconteceu? Ela teve quebrada, ela precisa da restituição de algo. Então existe essa possibilidade, mas você anda o tempo todo de uma maneira muito delicada, porque você tem que olhar sempre dentro de todos os princípios sistêmicos para que você não ultrapasse aquilo que é a sua capacidade ali de ajudador, né? De ajudador na forma de juiz e da forma de prestação de que é a aplicação da lei, né? Primeira coisa, como eu olho para o conflito? Eu julgo um ato que foi praticado. Eu não vou julgar nenhuma pessoa, né? Isso aí é sempre importante. Eu acho que nunca você vai dizer eu vou julgar aquela mulher ou aquele homem, ou eu vou olhar para aquela mulher dentro de uma outra postura. E eu vou dizer, existe um antes e existe um depois. Existem duas formas de você olhar os conflitos dentro da violência doméstica. Eu olho com o olhar dentro de todos aqueles ensinamentos que vêm de Bert Hellinger, dentro das ordens do amor, dentro das ordens da ajuda, e isso para mim é muito claro e me traduz muita tranquilidade e muito centramento para que eu possa desenvolver o trabalho e que eu consiga levar as partes. Tem muita coisa bonita que acontece. Casais que se autoempoderam e chegam à decisão dos conflitos por eles mesmos, que eles decidem, eles vêm sorrindo, você consegue enxergar no semblante das pessoas, eu costumo dizer que ficam mais bonitas, né? Elas entram numa sala de audiência, às vezes elas não resolvem no primeiro momento, mas elas retornam e falam, olha, nós conseguimos resolver o nosso conflito. Né? E é tão bonitinho. Quando eu digo da compensação, eu acho que ela faz sentido se de fato ela seja uma oportunidade para se olhar além. Porque na verdade, né, uma pessoa se sente obrigada a dar uma compensação material. Dá, mas se sente injustiçado e não consegue enxergar nada, é a mesma coisa daquela criança na escola que pede desculpa, a diretora pede desculpa, ele vai lá, pede desculpa, então agora volta para a sala. Aí já voltam se estapeando pelo corredor. Então, o que eu acho da compensação é desde que ela permita
que as partes enxerguem além dessa questão objetiva da compensação, né? E aí, a gente, de uma maneira geral, quando a gente está num conflito, a gente olha a nossa dor. Eu vejo a minha dor do lado de cá, a minha companheira vê a dor dela do lado de lá. Cada um está aqui com os próprios botões, sem conseguir levantar a cabecinha de dentro do próprio sofrimento. E quem sou eu para dizer que eles não estão com dor, né? Muitas vezes se amaram e se amam, né? E o desafio é a gente conseguir, enquanto ajudante, fazer as pessoas levantarem um pouco a cabeça, dar um passo atrás, respirar um pouco, para também aliviar da própria dor e olhar para a dor do outro. Esse é um passo que todo o resto, para mim, está a serviço disso, se o processo tem a ver com a promoção da paz, né? E isso nem sempre é rápido. Por isso é que eu digo, e você falou aí de como é difícil para nós, né? Eu como mediador, você como magistrada, a gente, muitas vezes, é natural também que a gente fique ansioso para que a pessoa consiga sair daquele lugar de vítima, consiga dar os passos mais rápidos do que ela está conseguindo, né? E aí a gente, enquanto terceiro, conseguir também dar esse passo atrás e talvez abrir espaço para justiça restaurativa, para um olhar terapêutico, para encontro de grupos e tal, para que também a nossa ansiedade seja administrada. E eu digo o seguinte, esse é um grande... Eu fico imaginando no caso do juiz de direito, que qual é o lugar de força do juiz de direito, esse lugar da leveza. Porque, para mim, no mediador, o lugar de força é o lugar do não julgamento. O juiz, ele, assim como o auditor fiscal, ele tem uma função e uma missão que é de julgar. No final das contas, a sociedade precisa de que haja um julgamento, né? E eu vejo aí, e é importantíssimo, mesmo como mediador, eu acho fundamental a existência de uma esfera onde, no final das contas, alguém de fora olhe de um lado, olha de outro e diga, é isso. É o papel um pouco dos pais com os filhos. Olha, eu posso estar fazendo errado, mas aqui mando eu e hoje você não vai sair. Mas não vai. Isso dá uma certa tranquilidade para o sistema também, né? E eu vejo, por exemplo, na minha separação, eu fui casado 9 anos, depois começaram a ter brigas, nós passamos 2 anos tentando resgatar um pouco daquele amor, daqueles anos todos de muita integração. Quanto mais ficávamos juntos, mais a gente brigava, e às vezes uma coisa que era pequena já ficava grande, e aí houve a decisão da separação, um dos lados queria separar, o outro não queria, foi para a justiça, ficou 2 anos na justiça, e no final das contas, a melhor coisa do mundo foi ter tido uma decisão dizendo, é isso, a visitação é assim, a guarda é desse jeito e as verbas alimentares são desse jeito. Porque ali estava numa situação que as duas partes, que uma das partes não queria separar. Então foi importantíssimo que alguém de fora chegasse e desse essa decisão, né? É isso. Né? E felizmente, aí você sabe disso, às vezes as pessoas ainda não estão satisfeitas e querem prorrogar e façam um recurso e entra e tal. E foi muito interessante porque, assim, nessa época, eu mesmo, eu fiquei decepcionado com a decisão, eu achei que ela estava sendo injusta para mim, mas foi nessa época que eu fiz pela primeira vez uma constelação, independente da justiça, foi muitos anos atrás, né? E foi impressionante, porque foi a primeira, eu ali, depois de 2 anos de brigas, eu vi a dor da mãe do meu filho. Ali, naquela
movimentação das pessoas, né? No fundo, a mãe do meu filho ela já tinha perdido o pai, a mãe já era velhinha, e ali eu me conectei com a dor dela. Era algo que eu não conseguia ver no meio da briga, né? E aquilo ali foi de uma importância enorme, no sentido de também falar assim, olha, a decisão é essa. A decisão é essa e vamos reconstruir a nossa vida, né? Então, eu digo isso porque assim, eu honro muito, por mais que eu seja mediador e valorize demais essa figura do promotor da paz, que ouve as partes, que busca a harmonia, eu acho que tão importante quanto os mediadores, é fundamental também a figura desse terceiro, que é o guarda de trânsito, que é o policial, que é o fiscal, que é o juiz, que é aquela pessoa que tem a decisão. E eu acho que nesse ponto eu posso imaginar, a gente já falou sobre isso, o quanto essas leis sistêmicas elas dão leveza para o profissional também no sentido de falar, olha, eu posso estar errado, todo mundo erra, mas o meu convencimento aqui foi esse. Então, eu vou dar essa decisão, eu vou dar essa penalidade, eu vou criar essa compensação, porque é isso que a sociedade espera de mim. E vida que segue. Eu queria, antes de passar a palavra para você, só agradecer aqui às pessoas que já estão participando aqui com a gente. Ó. Tônio Luna, nosso, pelo menos meu irmão aqui de coração e de trocas. Ricardo Toni, Eliana Maziero, ela fala que os padrões que foram aprendidos e herdados são outros e seguem a lealdade de seu sistema. Ela também completa, o autoconhecimento possibilita a consciência do que está acontecendo e amplia o olhar para outras possibilidades. Nesse sentido, realmente, eu posso imaginar pessoas que jamais procurariam esse caminho do autoconhecimento, mas que, às vezes, no litígio judicial, se tem alguém ali acima dele, que é um juiz que fale, olha, você precisa de fazer isso, ele, meio que a contragosto, pode mudar totalmente o olhar dele, até para essa perspectiva de autoconhecimento, né? Para entender que tem gente também que fala, essa coisa de autoconhecimento é coisa de maluco, essa coisa de terapia, eu não preciso disso. Muito preconceito também nesse olhar que a gente precisa de se autoconhecer. Historicamente, as famílias, muitas vezes, frente a nós, homens, muitas vezes, isso é esquisito, o cara é meio maluco. Esse papo de autoconhecimento não serve para mim, não. Meu negócio é trabalhar e botar dinheiro em casa. E aí vem um magistrado e fala assim, olha só, não, você vai ter que participar disso, você vai lá, ou mesmo que não vai ter que ir, mas né, um pedido de um juiz tem um peso. Ele fala assim, pô, eu vou, porque se eu não for, essa juíza, na hora da sentença lá, ela pode levar isso em conta. Então, eu vou, eu não quero ver, não, mas eu vou. Então, realmente, é muito com muita alegria que eu vejo o direito sistêmico ampliando esse olhar dentro do judiciário. É bastante interessante. Você estava falando ali, a Elicara é uma amiga muito querida, o Tony é um amigo de coração, eu conheci há pouco tempo, mas tenho um carinho muito grande por ele, e uma admiração. E a Eliana Maziera é minha prima. Tá vendo? Estudo também constelação familiar, é psicóloga, né? E é uma pessoa muito especial. Você falou assim, essa situação toda de que qual é a figura do juiz, né? O lugar do juiz é o último lugar. Ele olha lá atrás do seu último lugar. Não julga ninguém, a postura dele é de não julgamento. Então, eu não posso julgar as partes, porque elas estão ali, eu não sei o que elas vivenciaram, que família elas vieram, o que aconteceu, né? Então, eu não tenho isso. Então, eu levo em conta que tudo é um campo de informação muito rico, um processo, uma audiência, um atendimento, e isso eu preciso estar muito atento para o que está não só dentro do processo, mas também o que vem por detrás disso tudo, né? Não é só, por exemplo, no processo criminal, não é só uma aplicação de pena, é uma aplicação de pena onde eu preciso sentir, quando eu escuto a pessoa, quando eu faço audiência, eu ouço as testemunhas, né? Então, eu consigo enxergar tudo e ainda
olhar para aquela pessoa que está ali sentada, né? Como minha postura ajuda, como minha postura não ajuda, né? E aí vem, por exemplo, dentro do direito penal é você se abrir aquilo como está e é tudo como é, do jeito que é. Isso aí algo que a gente precisa aprender a fazer, porque quando você faz isso, você oportuniza que as coisas venham de uma outra forma, que a audiência tenha um outro sentido, que os advogados se portem de uma maneira diferente, que as testemunhas, os familiares, às vezes a vítima, ou quando é feminicídio não tem vítima, tem a vítima, mas ela está morta, como é que você vai poder ouvi-la? Mas você ouve a mãe, você ouve as irmãs, você ouve os amigos. Então, e como que é quando você ouve o próprio homem que está ali, né? Qual é a sua postura que está ali? Então, quem que é essa juíza? Por que ela vai me deixar presa? Ah, mas eu tenho filho, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida em casa. Então, dentro dessas dinâmicas, como eu devo agir? Já no processo civil é um pouco diferente, né? Então, você consegue entrar um pouco mais, né? Dias atrás nós tivemos e isso acontece, por exemplo, casos onde a criança é registrada no nome de um pai e posteriormente se descobre que o pai não era o pai consanguíneo, mas criou essa criança por X anos, né? E aí vem o pai consanguíneo e diz, olha, eu que sou filho, eu quero registrar essa criança no meu nome e quero que exclua o nome do outro pai. Tá, e aí? O que você aprende com isso, né? Qual que é a primeira ordem, qual que é a primeira lei do amor, né? Pertencimento. Então eu tenho vínculos, dois tipos de vínculo. Eu tenho um vínculo consanguíneo e eu tenho um vínculo afetivo. Até onde eu devo excluir uma pessoa da vida de uma criança, né? Como eu faço esse trabalho? Eu deixo ambos. O que me diz o estudo dos psicólogos, o estudo psicossocial, o relatório psicossocial, né? Como que me diz, essas crianças convivem bem, têm irmãos, como é que é, como é que funciona? Será que dentro de um registro tem cabimento, né? Seria mais salutar para a criança deixar o nome dos dois e posteriormente a criança decide? Porque nós levamos muito em conta a questão da documentação, né? Nós não levamos, e isso tem um impacto dentro de cada um de nós. No meu registro de nascimento está lá, Tatiane Colombo, filha de Leonir Colombo, filha de Maria Cristina Pichler Colombo. Quer dizer, aquilo para mim faz muito sentido e eu me sinto assim. Então, a primeira coisa que você pergunta, quem você é? Né? Eu sou a filha, né, de ambos dos meus pais. Isso para mim vem uma clareza muito grande. Agora, imagina uma criança pequena que está ali, já tem uma questão de violência doméstica que está sendo tratada entre o pai afetivo e a mãe, e a criança tem amor, tem carinho. Então, essa visualização é necessária, essa decisão é necessária, porque eles não conseguem, realmente não dão conta de visualizar o que está acontecendo. Agora, eu costumo dizer uma coisa, Reinaldo, que um papel muito importante dentro dessa gestão de conflitos é o papel do advogado. Por quê? Porque hoje nós não tem até as câmaras de mediação privada, mas normalmente quem leva as partes, né, que estão em conflito até as mediações, ou até a possibilidade das audiências, ou até ao judiciário, são os advogados. Então, qual a importância dos advogados? Qual a importância do fortalecimento disso tudo? É uma coisa que até a gente não conversou, mas é trazer esse direito sistêmico, essa mediação sistêmica, essa carga toda, essa carga de informação todas também para os advogados, porque o conflito não precisa chegar ao Poder Judiciário, ele pode ser resolvido antes. Quando eu tenho profissionais que estão preparados para isso, eu tenho outra dinâmica acontecendo. Eu tenho autocomposição de conflitos, eu tenho melhor solução de conflitos. Então, só vem para o judiciário aquilo que realmente não se chega a acordo de jeito nenhum, né?
E tudo isso é um caminho, é uma construção que precisa ser feita, é um caminho de autoconhecimento, de até onde eu consigo ir, como é que eu posso construir esse caminho, como é que eu posso construir essa decisão, como é que eu posso ir daqui para frente, né? Eu quero uma vida com, com resquícios de violência ou eu quero viver em paz? Né? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero construir? Eu estou a serviço de quem? Eu estou a serviço de um relacionamento de paz, um relacionamento saudável, ou eu estou a serviço de um relacionamento conflituoso, que tem a raiz ali em alguma violência que é trazida e repassada de geração para geração. Né? Isso aí é algo que precisa ser olhado com muito carinho também. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Washington, na George Washington University, que falava assim, de como se desenvolver uma cultura de negociação. Que para mim chamava muita atenção como o Brasil tem uma cultura de sempre você busca no Estado, sempre né, no governo, a solução dos teus conflitos. Né? E os Estados Unidos tem esse caminho diferente, né? Não sei se é melhor ou pior, mas onde a autorregulação está muito mais dentro da lógica americana, né? E eu ficava me perguntando como, de fato, mudar essa cultura, né? Desenvolver uma cultura mais da autocomposição. E foi ali, estudando e lendo, que eu acabei chegando em escolas públicas da periferia violenta de Washington, onde eles começavam a trabalhar com as crianças a questão da gestão de conflitos muito pequenos. Eram 9 anos de idade. Assim, na época eu falava, gente, mas agora eu entendo porque, né? Porque tem um investimento ali desde muito, muito cedo, 9 anos e tal. Meu trabalho foi disso, eu visitei várias escolas e essa coisa de fazer as mediações sistêmicas aqui no Brasil, dentro das escolas públicas, é um pouco fruto disso. E é interessante que na época eu achei, nossa, 9 anos, é muito novo, são muito novas as crianças, que bacana que elas estão fazendo isso. E hoje uma das escolas que eu atuo, que é lá na favela dos Guararapes, lá perto de Santa Teresa, no Rio, é educação infantil até 3º ano. Então são bem pequenininhos mesmo, né? Saiu da creche e entra na educação infantil. E eu acho que é isso, né? Assim, é uma sementinha. Eu acho que a gente está avançando, tem muito ainda por avançar, porque também tem situações, eu volto a dizer, né? Tem situações que o Estado se faz presente. E tem que ser presente, né? Não dá para imaginar que tudo vai ser resolvido entre as partes, muitas vezes partes que são, né, desiguais. Eu não estou aqui advogando, né, você retirar o Estado, mas, por outro lado, eu entendo que, de fato, a gente tem uma cultura que tem que caminhar, e aí é uma coisa das crianças, dos jovens, uma coisa mais das partes se resolverem, né, antes de chegar a pedir para o Estado decidir, que muitas vezes é uma decisão que acaba prejudicando a vítima, que muitas vezes é quem tem mais urgência naquela questão, e muitas vezes a decisão não sai a tempo que ele gostaria, e a coisa acaba sendo prejudicial para ele mesmo. E você falou aí da questão criminal, né? Onde, de fato, tem situações que não tem jeito, é o Estado mesmo. E eu estava lendo, acho que foi do nosso grande responsável aí pelo termo do direito sistêmico, Sami, que você me corrija se eu estiver dando alguma informação equivocada, mas me chamou muito a atenção uma declaração dele, de um estudo que ele fez com vários homens que estavam em presídios decorrentes de terem matado as suas companheiras, onde que ali, a partir das dinâmicas e do conhecimento um pouco mais aprofundado dos casos, começou a se perceber a quantidade de homens que, de alguma forma, perderam a mãe muito cedo, né? Que foram abandonados pela mãe por algum motivo, muito jovens. E isso jamais justifica né, uma atitude de violência contra a companheira. Mas olhar para isso
certamente, para esse homem, que é um assassino, é fundamental para que ele, de alguma maneira, ele até cumpra a pena dele dentro da cadeia, entendendo que é um momento que ele precisa de fazer uma reflexão, né, daquilo que ele... Porque a nossa live tinha um segundo tema, que é violência familiar, relacionamento saudável. É o que todos desejamos, né? Assim, a gente sabe que você ser agredido por um companheiro, você é um trauma muito grande, né? É algo que, assim, a pessoa que você muitas vezes depositou ali as esperanças de ser uma pessoa para o resto da sua vida, aí, de repente, dentro da tua casa, bate, te ameaça e te machuca, na frente dos teus filhos te humilha. Então, assim, e a gente colocou também nessa conversa como sendo a violência familiar, né? Não é só doméstica, não é só entre marido e mulher, né? Muitas vezes, como é essa coisa dos homens? E aí eu acho que é até uma das perguntas que a gente também colocou lá, assim, como fazer uma prevenção de violência familiar, né? O que você fala? Dá sua opinião aí, Tatiane. O que você acha? Como a gente pode fazer essa prevenção enquanto pais e como a gente pode fazer essa prevenção enquanto escola, como a gente pode fazer essa prevenção enquanto magistrada? Eu acho que temos que fazer alguma coisa no futuro, né? Eu acho que a primeira grande palavra para isso é comunicação. Grande parte dos conflitos a gente pode observar que elas nascem em defeitos de comunicação, né? E desses defeitos de comunicação, e aí entra algo que eu ainda não parei para estudar, tenho um conhecimento básico, que se chama comunicação não violenta. Eu acho que é o primeiro passo, eu acho não, é o primeiro passo para se mudar os nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a nos comunicar melhor, nós precisamos aprender a ouvir melhor, nós precisamos aprender a observar melhor tudo aquilo que acontece. E isso começa muito, por exemplo, do nosso relacionamento com os nossos filhos. Toda pessoa que procura seu autoconhecimento demonstra para o seu filho, acha que seu filho às vezes é muito forte, muito inteligente, mas na verdade todo filho tem um olhar voltado para o pai e para a mãe. Isso tem que ser observado, né? Ele pode falar, ele pode fazer, mas ele observa qual é a postura do pai, qual é a postura da mãe, né? Então eu acho que a comunicação, né? A forma de se comunicar, a forma de ouvir, isso é um ponto muito importante. Outra questão é que você falou do SAMI com relação a não ter o nome da mãe. O que a gente verifica, por exemplo, em audiências de custódia, que são as audiências que a gente faz com os presos quando são um dia depois da prisão, para ver se mantém ou não mantém a prisão, é que muitos dos presos não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, levando em conta os ensinamentos da família Anstellan, do direito sistêmico, a gente sabe muito bem o que a falta do nome do pai pode fazer, né? Ou da tentativa de exclusão desse pai, já que o pai tem tudo a ver com regras, né? Tem tudo a ver com a aplicação de regras, né? Do que é certo, do que é errado. Então, é aquela figura que representa isso dentro, né, da questão das leis, né? Como é que eu não tenho noção do que é certo e do que é errado? Como é que eu não tenho noção que existe uma obrigação, né? E como é que eu vou querer que aquela pessoa que teve essa parte dele excluída vai entender? Eu preciso ouvir, eu preciso saber quem é aquela pessoa que está ali, né? Eu não posso descer não julgamento, né? Eu não posso julgar uma pessoa pela aparência ou pelo ato que ele comete. Eu preciso ter mais não é empatia, me fugiu a palavra agora, mas eu preciso ter mais carinho na forma de olhar para as pessoas. Então, trabalhar muito a questão do olhar, trabalhar a questão primeiro, a comunicação, o olhar, o escutar, né? Isso também faz parte do trabalho, faz parte das escolas. Agora, isso começa em casa. Mas qual é outro lugar que a gente pode fazer isso? Na escola, né? Quando os professores com os alunos, né?
no nosso trato com as outras pessoas. Eu costumo dizer uma coisa que tem uma coisa chamada trabalho de formiguinha, né? Então, uma formiguinha vai levando algo, a outra formiguinha pega, leva, dá continuidade. Então, todas trabalham juntas em prol de algo. Então, você começa às vezes um trabalho. Eu fiz uma live com um casal muito simpático. Acho que é se eu não me recordo, se eu não estou errada, eles são de Uberlândia, né? Fazem constelação em Libras. E então, como fazer o trabalho? A pergunta para mim foi como fazer esse trabalho? Como levar o direito sistêmico, né? Como trazer e facilitar isso para a comunidade, né? Para que as partes entendam. E eu também recebi essa mesma pergunta de uma advogada no interior do estado de Goiás, né? Que me fez a mesma pergunta: como que eu faço, né? Como levar isso para que as pessoas não tenham? Eu acho que a primeira é a nossa postura. Então a pessoa vai olhar para nós, assim como os nossos filhos olham para a gente. E mediante aquilo que eu faço, a pessoa vai olhar e fala: nossa, funciona. Ela está fazendo algo diferente. Olha, né? Não é, não preciso ficar batendo panela, soltando fogos de artifício. São pequenas coisas que as pessoas olham, né? Que estão no nosso entorno, né? E que falam: olha, eu acho que isso vale a pena. Então, isso muitas vezes oportuniza. Então, a pessoa vem tratar você de uma forma ríspida, de uma forma violenta, você não devolve para ela a mesma coisa que ela trouxe para você. Você devolve, mas com uma sutileza. Olha, a coisa não é assim. Calma, vamos com paciência, vamos olhar de uma outra forma, né? E isso tem tudo a ver da nossa relação com nossos pais, né? Onde os pais são grandes e eu sou pequeno, né? E eu não posso esquecer, e preciso até agradecer ao Tony, a figura de conhecer a Larissa, né? Eu estava conversando com ela, a Larissa, que é sua colega, eu acredito também, de formação, né? Que é um doce de preço, é um doce de pessoa, e nós estávamos conversando, e ela me emocionou com a conversa dela há uns dias atrás, me emocionou mesmo, né? E falando sobre a questão de ser pequeno, de nunca me esquecer, né? Isso é uma coisa que a Angélica Alveira fala, que a própria Sofia Gilberto sempre fala, que são coisas dos nossos estudos. Então, nunca esquecer como é que essas relações funcionam, né? De ser pequeno, de ser grande, do respeito às pessoas. Isso a gente aprende dentro dessa dinâmica de pais e filhos. Não que eu sou filho de alguém, mas estou dizendo que essa dinâmica de respeito, a forma de escutar, a forma de respeitar. Então, quanto mais eu consigo olhar para mim mesmo, desenvolver a mim mesmo, né? Por isso tem pessoas às vezes que a mãe morreu no parto ou que o pai morreu muito cedo, a criança ainda tinha tenra idade, e são pessoas que têm uma vida linda, maravilhosa, são exemplos, mas elas são muito bem aqui dentro, no coração delas, as coisas estão muito bem resolvidas, né? Não tem arrogância, tem humildade. Então, quando eu trabalho com uma comunicação, quando eu trabalho com escutar, quando eu trabalho com humildade, eu trabalho com questões muito simples, que eu aprendo exatamente qual é o meu lugar dentro de cada dinâmica ou de cada situação onde eu me coloco. Não é o lugar onde eu começo, não, é um lugar, meu lugar. Ele é um lugar igual a qualquer de outra pessoa. Então, eu acredito que essa seja a tônica. Não é algo muito fácil para se fazer. É muito simples, mas também não é fácil de se fazer. Mas que nós que temos a oportunidade, temos acesso a todas essas informações tão importantes. Por exemplo, você fez um curso de pós-graduação, né, num lugar onde você teve a oportunidade de entrar com uma comunidade extremamente perigosa que tinha um resultado muito grande através da mediação, da negociação, de conflitos, né, que é uma matéria apaixonante. A questão da negociação é algo muito, muito incrível, né? Então, quando você pode trazer a visão sistêmica para isso, e é o que você faz dentro das escolas no Rio de Janeiro, né, nas comunidades carentes, junto às favelas, você dá uma oportunidade para essas pessoas de terem uma visualização diferente.
tanto dentro da comunicação de pais e filhos, como da comunicação com os colegas. Então, você oportuniza uma visão diferenciada. E esse é um trabalho de formiguinha que pode fazer com que a gente tenha a oportunidade de uma visualização diferente de relacionamentos saudáveis. Mas relacionamentos saudáveis não é só relacionamento saudável entre homem e mulher, é o relacionamento saudável em família, é o relacionamento saudável com todas as pessoas. Isso não significa que eu preciso, a partir de agora, abaixar a cabeça para todo mundo, né? Não, vai ter uma hora que eu vou precisar ser ríspida, porque eu não, né, não vou ficar... Então, algumas situações, para eu me colocar e me manter no meu lugar, eu preciso demonstrar que eu tenho força. Então, pá, e é muito pontual. E é só a força necessária que eu preciso utilizar. Eu não vou além daquilo, né, que é necessário. No final das contas, nós somos seres humanos, aqui ninguém é máquina, né? Você não vai colocar um programinha lá dentro, vai. Na verdade, o programinha nosso já veio, né? Mãe, pai trouxeram uma programação que veio pra gente, mas que de acordo com a nossa forma de olhar para tudo que existe, nós direcionamos essa programação para onde a medida de o nosso olhar para nós mesmos ou o nosso não olhar, para onde que isso tem que ir, né? Estava falando das escolas, né? Assim, para mim também é uma oportunidade de aprender tanto, porque você vê a força das professoras, né? De pessoas que estão ali diariamente, das diretoras, a gente ouve às vezes falando tão mal da educação, mas assim, nas escolas onde eu estou, eu vejo uma dedicação das professoras com toda a limitação, com todas as carências, as diretoras ali, diariamente, na porta da escola, recebendo as pessoas. E vejo também as mães e os pais das crianças, em particular as mães, né? Que eu sempre me reúno com elas também. Então, para a gente, para mim, pelo menos, é um enorme aprendizado para eu também voltar para minha casa e me relacionar com meu filho com uma bagagem que me ajuda a ter essa sutileza que você tocou bem, né? Como é difícil a gente saber a hora de se impor como grande e a hora da gente, principalmente com filhos adolescentes, que é o que eu tenho, que você tem, que é da gente ser igual, que a gente, né, que a gente também aprender com os filhos, né, da gente não ficar só o tempo inteiro ali naquele lugar de manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu acho que, de fato, não tem lugar mais importante para a gente fazer prevenção de violência, que é no dia a dia da gente, no dia a dia da gente, em primeiro lugar em casa, né? Como é que eu discuto com a minha companheira? Eu sou áspero, eu sou ponderado, eu fico de cabeça quente, todo mundo fica. Eu consigo respirar fundo na hora da briga e falar assim, olha, amanhã a gente conversa sobre isso, eu consigo dar esse passo atrás e não ficar ali naquele impulso de querer ter razão sempre. Isso se dá dentro de casa e o filho está vendo tudo, o filho pequeno está vendo, o filho adolescente está vendo. Mas isso se dá também na padaria ali da esquina, no restaurante, onde muitas vezes eu estou ali na fila do cinema e alguém surge um conflito ali. Como eu lidar com aquilo? Eu tenho os meus direitos, o outro tem os direitos dele. Como eu estou reagindo? Como eu estou percebendo o direito que o outro tem de fazer escolhas diferentes das minhas? A gente vive um momento planetário de tanta intolerância e nada é por acaso. Eu vejo que isso vai ser uma grande oportunidade de todos nós, seja quem está à direita, quem está à esquerda, quem está no meio, quem é pobre, quem é rico, todos nós estamos tendo uma super oportunidade, está tudo muito às claras, né? As diferenças estão muito às claras. Dentro das famílias estão muito às claras. Com a pandemia, mais ainda, convivendo, às vezes, o dia inteiro dentro de, sei lá quantos metros quadrados com as mesmas pessoas, ali sim a gente tem uma oportunidade de viver conflitos, e eu sou daqueles que acham que conflitos não são fáceis, mas são uma enorme oportunidade de aprendizado. E o Humberto sempre falava isso, e eu também acho que é verdade, nenhum conflito
chega na vida da gente por acaso. Se calhou de eu conhecer aquela moça, se calhou de eu ter aquela professora do meu filho que pega no pé dele, se a minha vizinha de baixo reclama porque eu faço barulho, se o cachorro do vizinho não gosta do meu gato, sei lá, né? Na hora que a gente está ali, se aquele cara que consertou meu armário fez uma porcaria, como eu lido com esse conflito? E a forma como eu lido com esse conflito, eu estou ajudando o meu filho que está me vendo, eu estou ajudando essa pessoa que está, às vezes, fazendo bobagem, né? Mas eu estou me ajudando também. Então, eu acho que esse é um ponto quando a gente pensa assim, como prevenir, fazer uma cultura de menos violência, é nesse exemplo, mas é também no sentido de mostrar para os filhos o limite, né, Tatiane? A gente sabe o quanto é importante. Às vezes, algumas famílias não têm o pai presente, é mais difícil para a mãe, porque a gente sabe que a natureza da mãe muitas vezes é mais essa coisa do cuidado, e o pai muitas vezes tem mais facilidade da coisa do limite, e muitas vezes a mãe é obrigada a fazer de tudo um pouco. Agora, também tem pais que querem também cuidar, então, mas essa coisa do limite, eu acho que talvez seja o mais difícil, porque muitas vezes, desde muito pequenininho, aquele filho que chora, 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 e às vezes num processo de birra ali, querendo chamar atenção no meio da rua, como lidar com isso? Como acolher aquela dor dele, mas ao mesmo tempo também, né, dar o limite, né? Não se curvar àquela situação que está ali testando a tua capacidade de se manter íntegro, deixar de chorar, beleza, terminou, agora vamos. Ah, mas eu quero doce, não vai ter doce, não vai ter doce nem hoje nem amanhã, porque, né, se você acha que vai ganhar doce esperneando no meio da padaria, você tem que entender que você não vai ganhar. Nem se fala o quanto isso é importante para os adolescentes, né? Aquela hora que eles estão já querendo e, felizmente, podendo se diferenciar dos pais. Papai e mamãe já não é mais aquela coisa do super-herói, da super-heroína. Eles já têm os amigos, eles têm a sua própria verdade, ainda que muitas vezes com equívocos, mas é um momento, como o nosso mestre falava, né, da má consciência, de ir para a rebeldia, de fazer diferente, experimentar, e desde que ele arque as consequências, né, eu acho que dentro da casa da gente a gente concorde, aí sim é a hora de ser grande, né, de ser igual na hora de falar sobre música, na hora de se contrair, mas também na hora de perceber que existem regras que não estão sendo cumpridas. E aí, né, a pandemia também ajuda, porque, vem cá, eu não tenho empregado em casa, como é que vai ser a comida? Nós vamos fazer junto? Ó, não tem faxineiro. Eu lavo um banheiro, eu lavo outro, como é que é isso? A gente né, são experiências, então eu vejo que a gente está num momento muito, muito difícil, né? É um curso de morte presente por conta não só do vírus, mas também dessa onda de intolerância, mas eu continuo otimista. Eu acho que tudo isso está aqui para testar a capacidade que a gente tem de dar um passo atrás, ter um pouquinho mais de paciência, porque tudo vai passar e a gente vai seguir, eu acredito, com um grande aprendizado, né? Minha amiga, já estamos aí um tempinho conversando, né? Já. Mas eu acho, te agradeço, enfim, eu vou deixar você encerrar, mas antes disso eu queria agradecer muito a tua presença aqui, a essa troca. De fato, você estava falando, eu me lembrei, né? Você falou uma coisa, uma mensagem, quando eu recebi aquela mensagem, eu falei assim, puxa vida, eu queria muito fazer uma live com a Tatiane. Aí veio a coisa do abuso, eu falei, poxa, está engatilhado, né? São dois temas difíceis para mim, como homem, falar desse lugar de quem, né, está muito distante dessa realidade. Nunca tive, enfim, violência dentro da minha casa, mas eu aprendo sempre, e aprendi um pouco mais aqui.
Aproveito para agradecer de público o convite que você fez para um novo encontro que teremos na quarta-feira que vem, na presença do Tônio, para falar do feminino. Outro tema que, né, vou deixar o Tônio falar do feminino, eu vou falar do masculino, que, pelo amor de Deus. Né? Mas eu te agradeço pelo convite e passo a palavra para você. Agradeço também, até o Tônio já falou ali no chat, né, do nosso encontro, eu vou continuar aprendendo mais ainda um pouquinho com ele, é um grande conhecedor desse tema. Agradeço a todo mundo que acompanhou aí a gente, seja pelo chat, seja simplesmente ouvindo, e seja vendo outro dia. Então, a palavra está com você, por favor. Vou agradecer mais uma vez, eu achei a formatação dessas suas lives maravilhosa. Você é muito caprichoso, né, com tudo aquilo que você faz. Sou uma fã incondicionada do seu livro, você sabe disso, né? Li ele muito rápido. E essa temática é uma temática muito importante. Muitas vezes as pessoas falam porque é moda de falar, mas é no dia a dia que a gente vê que a gente precisa de muito respeito com essa temática de uma vida sem violência, uma vida que se possa viver de uma maneira muito mais tranquila, né? Com muita informação, isso é muito importante. E agradecer, né? Que bom que aquele encontro lá de Bard no hotel tenha frutificado e tenha vindo aqui até essa live, e tenha vindo assim com as participações tuas no movimento sistêmico, né? Eu falei esses dias para o Matheus, que o movimento sistêmico não é quem idealizou, não é quem mantém ele no ar, mas ela é uma sementinha que cada um que esteve lá plantou e que construiu. Então, todos esses que passaram por lá fazem parte do movimento sistêmico e são um movimento sistêmico, né? E isso é muito bonito, sabe? Porque engrandece esse trabalho. Então, eu quero aproveitar e te agradecer, né, mais uma vez, por acreditar e por poder trazer um pouco do seu trabalho também para nós lá dentro do site, para poder compartilhar com as outras pessoas, e agradecer a oportunidade aqui, né? Porque a gente está acostumado a falar entre amigos, assim, a se encontrar, dar risada, né? Você já me viu falando como juíza, né? Mas essa é uma oportunidade que normalmente nós nesse mundo, né? Junto, eu falo que a grande família Hellinger, né? Porque é a família que Bert nos faz compartilhar tantas coisas bonitas, tantas pessoas especiais que aparecem na nossa vida. Então, dentro desse padrão, como é bom a gente poder também estar por inteiro, como eu estive aqui hoje na sua live. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada. Olha, um abraço de coração. Seguimos juntos aí. Vida longa ao movimento sistêmico. Vida longa ao movimento sistêmico e a todos que estão nele. Verdade. Saúde. Saúde para nós, que já são 5 meses e essa história há de terminar um dia. Um abraço, Tatiane. Tudo de bom aí para você e para tua família. Um abraço para vocês também. Tudo de bom para ti, para o teu menino e para o teu pai. Tchau, tchau. Tchau.